Fala galera do Internacional, sim, o sinal de alerta está ligado, até porque terminou há pouco em Salvador a vitória do Bahia 1-0 contra o Atlético Nacional. Isso significa que o Inter perde a liderança no seu grupo, mas ainda está na zona de classificação. Mas acontece que o próximo jogo em Medellín contra o Atlético Nacional, ele é muito importante. O Inter não pode nem pensar em perder, até porque pode daí sair da zona de classificação na próxima rodada da Libertadores. Na sequência a gente vai trazer aqui todo o cenário colorado na competição e também o que Roger Machado está planejando para a sequência das partidas. Devemos ter preservações contra o Juventude, não deve parar só por aí. Tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Bahia venceu o Atlético Nacional pelo placar de 1-0 e agora a classificação do grupo do Internacional na Libertadores é a seguinte: primeiro, o Bahia com 7 pontos. Segundo, o Internacional com 5. Terceiro, o Atlético Nacional com 3. E quarto, o Nacional do Uruguai com 1 ponto. E a sequência colorada na competição são 2 partidas fora de casa, diante do Atlético Nacional no Atanásio Girardot em Medellín. Depois vai a Montevidéu jogar contra o Nacional e fecha a fase de grupos diante do Bahia no Beira-Rio. É fundamental para o Inter não correr qualquer tipo de risco neste grupo vencer 2 partidas. Em casa contra o Bahia, diria que é uma obrigação. Mas o jogo-chave que se desenha neste grupo é o próximo, Atlético Nacional e Inter em Medellín. Porque se o Inter vence essa partida, ele vai a 8 pontos. Ele deixa o Atlético Nacional com 13, praticamente eliminado da disputa. E daí o Inter disputaria com o Bahia um eventual primeiro lugar no confronto direto na última rodada. Eu até acho o empate, ele também não é de todo ruim, mas o ideal mesmo é o Inter ganhar no Atanásio Girardot. O Inter sair de lá com os 3 pontos. Não pode nem pensar em perder, porque senão sai da zona de classificação da Copa Libertadores, vai para a 3ª posição aí nesse sentido. Então, para o Inter se classificar com uma certa tranquilidade, ganhar 2 dos 3 jogos, de preferência o Atlético Nacional em Medellín para já tirar os colombeiros da disputa e também, é claro, diante do Bahia no Beira-Rio, embora eu pense que o Inter ele deve também fazer aí pelo menos um resultado positivo também contra o Nacional em Montevidéu. Acho que foi apenas um acidente o que aconteceu no primeiro tempo da última terça-feira no Beira-Rio. A sequência até lá, ela terá o Juventude, sábado, no Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Depois também no Beira-Rio, o duelo diante do Maracanã pela Copa do Brasil. E depois o Corinthians em São Paulo, pelo Brasileirão. Roger deve preservar alguns titulares. Não deve ser aí uma preservação muito grande diante do Juventude e também diante do Maracanã. Até para que os jogadores tenham uma melhor recuperação física. Aí fiquem aí uma semana treinando, trabalhando e tenham aí o tanque cheio para o Corinthians. Essa partida que é importante na Neoquímica Arena e depois para esse duelo importante em Medellín. E o Internacional aí que terá um único treinamento. Nesta sexta-feira o Roger aí vai definir a escalação. Lembrando que nesta quinta os titulares eles fizeram um trabalho regenerativo, sequer foram a campo, o que também indica que
deveremos ter preservações aí para o duelo de sábado no Beira-Rio. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.